Olá, eu sou a Rita, sou fundadora do Projeto Pulguinhas e hoje estou verdadeiramente em pulgas porque vamos estar à conversa com a doutora Clementina Almeida. É psicóloga clínica com uma experiência de mais de 30 anos no acompanhamento de bebés, crianças e das suas famílias. É autora do grande sucesso Socorro, o meu bebê não dorme e recentemente lançou mais um guia essencial para pais do 0 aos 5 anos, SOS Pais. E é sobre este grande projeto que vamos falar já de seguida. Olá, doutora Clementina, muito obrigada pela sua presença, é mesmo um orgulho. Obrigada, Rita. Por este convite. SOS Pais é o seu terceiro livro sobre parentalidade. O que é que o levou a escrevê-lo? Na verdade não é o terceiro, já é para aí sei lá, acho que é o sétimo ou qualquer coisa assim. Mas nós temos, no fundo eu tenho livros dedicados mais para as crianças, para os bebês, desde os livros de alto contraste, os livros sobre os medos, sobre as birras, que têm sempre uma parte para os pais também, portanto são sempre livros com orientações em termos de parentalidade, não é? O SOS é um livro onde concentra, digamos, respostas para os grandes desafios dos 0 aos 5 anos, não é? Onde eu tento explicar de forma muito simples e até com algum humor, porque temos ilustrações muito, muito engraçadas do Carlos Campos, ao longo do livro todo, para também não ter este peso da parentalidade, e então vamos passando mais ou menos em revista aquilo que é o desenvolvimento cerebral, ou seja, como é que nós explicamos certos comportamentos que são específicos de cada idade, mais ou menos, não é? De cada faixa etária. Exato. E do 0 aos 5 anos estamos aqui a abranger muitas etapas de grandes transformações, de desenvolvimento, de grandes desafios para os pais. É possível preparar os pais para o que aí vem? Eu acho que, assim, isto não é um manual de parentalidade, não é? O manual, eu costumo dizer que o manual são os bebés, não é? São eles mesmo a interagir connosco, eles trazem tudo, é preciso é saber ler, os mais pequeninos. Mas eu acho que ajuda bastante, porque há muitas coisas que nós, enquanto pais, se não soubermos o que é que está por trás, o que é que está a fazer com que a criança tenha aquele comportamento, acabamos por ter expectativas desajustadas e termos uma relação com os filhos um bocadinho mais complicada, não é? Mais difícil, porque se calhar não estamos a perceber aquilo que está a passar. Se imagina, por exemplo, no sono. Se eu não tiver a ideia que efetivamente o sono, que é assim um grande desafio no primeiro ano pelo menos, não é? Se no primeiro ano eu não tiver a ideia de que o sono vai evoluindo com o tempo, vai passar por altos e baixos que são previsíveis, que nós sabemos quando é que vão acontecer, porquê que estão a acontecer, provavelmente eu vou andar sempre a duvidar das minhas competências enquanto mãe, não é? Porque o bebê tão depressa está a dormir bem, como depois já passa a dormir mal, depois volta outra vez a dormir bem e eu não consigo perceber muito bem o que é que se está a passar. Eu sou sempre da opinião que nós, enquanto pais, fazemos ou tentamos fazer sempre o melhor, não é? Mas estando informados, ainda conseguimos fazer melhor ainda, não é? Portanto, acho que é por aí, não é? Ou seja, não, óbvio que estamos a falar de um livro que não é excessivo. Na verdade, quando eu escrevi o livro, ele tinha o dobro das páginas com que saiu, portanto eu tive que cortar muita coisa porque pronto, é ambicioso fazer uma coisa dos 0 aos 5 e depois tentar explicar tudo direitinho, não é? E relativamente a esta questão do sono, que já foi abordada no grande manual Socorro, o meu bebê não dorme, né? Aqui aborda também este assunto e inclusive também respondeu algumas destas questões sobre como ajudar o bebê a dormir ou as razões porque é que o bebê não dorme no blog da Pulguinhas, que também vou deixar aqui o link deste tema. Relativamente aqui ao ser pai pela primeira vez, é possível aconselhar os pais de forma a que sabem reagir melhor aos desafios que as crianças nos colocam diariamente, sem indicar um único estilo parental como o correto ou o único que existe?
Sim, oh, Rita, eu não sou muito a favor destas escolas de parentalidade. Eu acho que sou muito a favor da nossa criatividade enquanto pais, porque somos todos diferentes e eu costumo dizer que é aí que está a beleza de sermos seres humanos, é que de facto somos todos muito distintos, não é? E há pais que vão ser mais divertidos, outros vão ser mais rígidos, outros vão ser mais cómicos, outros. E faz parte do ser de cada um, não é? Se nos obrigarmos a responder a determinados comportamentos sempre da mesma forma, quer dizer, a certa altura passamos a ser todos iguais, não é? E não é isso que nós queremos, ou pelo menos não é isso que eu acho que define uma sociedade saudável e equilibrada. O que eu acho que é importante é aquilo que eu dizia há pouco, os pais estarem informados, porque a partir do momento, imaginemos, por exemplo, uma criança faz uma birra, e se eu souber porque é que ela está a fazer uma birra, ou seja, se eu conseguir perceber o que é que está acontecendo no cérebro dela, porque é que aquilo é um pedido de ajuda e não uma manipulação, o que é que eu devo fazer para acalmar o cérebro dela, eu depois posso fazer da maneira com a qual eu me sentir mais confortável. Eu não tenho que ter um script, não é, de parentalidade, porque não vai funcionar, não vai ser genuíno, não vai ser real. Claro que eu não estou a dizer que as escolas de parentalidade não façam sentido, até porque na maior parte dos casos os princípios são bons, não é? E temos coisas positivas sempre nas escolas de parentalidade positiva, gentil, o que lhe quisermos chamar. Mas na verdade eu acho que se houvesse, se calhar, um nome para caracterizar isto, seria, sei lá, uma coisa mais neurocompatível ou qualquer coisa assim, cérebro próximo, uma coisa que de facto tivesse a ver com o saber, com o conhecimento que hoje em dia já conseguimos. E essa é a nossa grande missão e é a minha grande missão quando faço vídeos, quando escrevo nos blogs, quando escrevo livros, não é? É no fundo transmitir todo aquele saber científico com o qual eu tenho contacto todos os dias, porque efetivamente investigo todos os dias, não é? E estudo bastante, e participo em artigos de investigação com bebês, e é passar essa informação que depois está nas revistas científicas que são só acessíveis a profissionais para quem lida com as crianças diariamente, não é? Que no fundo são os pais, não é? Pronto, já para não falar nos educadores e todas essas pessoas que também trabalham com crianças, mas a ideia é muito essa, é traduzir os estudos que nós vamos tendo conhecimento, aquilo que se vai descobrindo, em coisas simples que eu possa aplicar no dia a dia e que os pais possam mudar o seu comportamento, porque, ok, agora já percebi o que é que ele está a fazer, não é? E não estou aqui com ideias erradas acerca dos comportamentos dos mais pequeninos. Falámos aqui da questão de dormir, que era uma preocupação dos pais, e agora da gestão de birras. Quais são as grandes dúvidas, as grandes preocupações que mais vão ao encontro de si e que os trazem depois na vossa consulta? Bom, eu tentei abordar essas questões quase todas no livro. Tem muito que ver com o sono, efetivamente. Depois, logo a seguir ao sono, talvez a introdução alimentar. Em Portugal ainda é feita muito como se fazia antigamente, e porquê? Porque sim, e portanto mais uma vez a questão, eu não falo das questões de nutrição, como é óbvio, não é a minha área, mas falo das questões cerebrais e portanto dos centros de controle de apetite, não é, que se estão a desenvolver também no primeiro ano e que precisamos também de ter em consideração para prevenir doenças do comportamento alimentar, que embora se demonstrem mais tarde, têm o seu início já nos primeiros anos de idade, não é? E, portanto, eu diria a introdução alimentar, eventualmente as batalhas à mesa à volta da parte alimentar, as birras, claro, sem dúvida. O nascimento de um irmão é sempre algo que traz também os pais à consulta, o desfralde, ou seja, os momentos em que os bebés começam a largar as suas fraldas. Depois mais para a frente falamos da questão da brincadeira física, da brincadeira ao ar livre, do correr riscos, as crianças poderem efetivamente resolver os seus próprios problemas e terem este desenvolvimento de competências mais disponível, digamos, e não tão fechado.
tocamos um bocadinho nos ecrãs, nas TVs e no quão isso é indesejável para o desenvolvimento, mas basicamente temos estas questões todas e vamos abordando cada uma delas em capítulos, vá. O que eu queria se calhar também destacar, Rita, é que este livro está escrito também com outra preocupação, que é, para além do saber saber científico, não é, que explica a maior parte dos comportamentos, há outra questão muito, muito importante na parentalidade e que interfere diretamente com a nossa relação com os nossos filhos, que é a nossa própria história, a nossa própria infância, a forma como nós fomos tratados enquanto crianças, a forma como a parentalidade que os nossos pais tiveram connosco. E na maior parte dos casos, não é, quando o comportamento de um filho nos faz tirar do sério e nos deixa mais a ver com a nossa própria história do que com o comportamento da criança em si. E, portanto, ao longo do livro, não é que eu esteja a fazer psicoterapia aos adultos, eu faço psicoterapia de adultos também, não é? E nós temos a consulta de pais imperfeitos, que é uma consulta que fazemos muitas vezes, porque os pais procuram-nos para saber se devem fazer assim, se devem fazer assado, porque é que reagem desta maneira, porque é que não conseguem controlar, porque é que estão sempre a gritar e não conseguem controlar os gritos, por exemplo. E então ao longo do livro... E esta consulta vai estar no giveaway, para os pais poderem também, que já vamos falar. Exatamente, porque tem a ver com isto, ou seja, não adianta só eu ter o conhecimento acerca do comportamento da criança e do porquê que ele está a ter aquele comportamento, eu também tenho que virar-me um bocadinho para dentro, não é? E perceber porque é que isto me tira do sério, o que é que isto me faz lembrar, como é que era a minha criança tratada, a minha criança interior, como é que era tratada quando era pequenina, não é? E pronto, sem querer fazer isto de um livro de autoajuda, ao longo dos capítulos vamos sempre relacionando estas questões, não é? Porque elas também são se calhar mais problemáticas e mais difíceis de gerir, porque também têm esta bagagem cultural toda, não é? Se formos olhar para trás, se calhar muitos de nós fomos obrigados a comer, por exemplo, e não podíamos deixar nada no prato, e tínhamos que, ou seja, há questões que já vêm connosco e que se tornam depois batalhas quando nós ouvimos, mas afinal isso não é bom, se calhar é melhor ser a criança a controlar aquilo que tem vontade de comer ou não, e isto vai entrar em conflito com a nossa própria vivência, não é? Enquanto crianças. Sem dúvida que é um guia essencial e muito completo para todos os pais. E pais que já têm uma pulguinha em casa, portanto, que já têm alguma experiência, já geriram alguns destes conflitos com a primeira, este guia também é essencial para pais de segunda viagem? Eu acho que sim, porque cada criança é uma criança, não é? E se calhar, e pelo menos eu nas consultas que vejo bebés com irmãos mais velhos, irmãos mais novos, nós sabemos que eles são todos diferentes, não é? E portanto se calhar no primeiro não tivemos um desafio e tivemos outro, neste segundo se calhar o sono é fantástico, mas entretanto estou com problemas no largar a fralda. É sempre, eu acho que vai apanhar sempre qualquer coisa, não é? Acima de tudo eu acho que vai dar este conhecimento que nos traz alguma paz interior na relação com os nossos filhos, que é, ok, já percebo porque é que isto acontece, não é por eu ser má mãe, não é por ele ser má filho ou mau filho, é porque há aqui qualquer coisa que está a passar-se no cérebro dele e que eu finalmente consegui entender, e isso tranquiliza-nos muitíssimo. E eu posso não passar, lá está, no primeiro filho, eu posso não ter os mesmos desafios que vou ter com o segundo, porque claramente eles são todos diferentes, não é? Não há bebês iguais, não há pais iguais, e aquilo que nós somos pais, a forma como nós somos pais da primeira vez pode evoluir, não é? Tendendo também às nossas competências parentais. A par do SOS Pais, lançou também uma coleção de alto contraste, que é constituída por 2 volumes, 3 livros, uma delas. Quer explicar um bocadinho o que é isto do alto contraste, em que consiste toda esta coleção?
Bom, os bebês quando nascem têm, para além do cérebro ainda pouco desenvolvido, não é? Que nascem com 25% do cérebro desenvolvido e o restante vai ser desenvolvido nos primeiros anos, o que acontece em relação à visão é um pouco semelhante, ou seja, nós nascemos, coitadinhos, nós nascemos míopes, estrábicos e daltónicos, não vemos cores nenhumas, ou seja, não é bem daltonismo, mas é uma coisa parecida. Então, os bebês focam a nascença a uma distância de cerca de 20 a 30 centímetros, que é a distância que o bebê fica, a cara do bebê da cara da mãe no momento da amamentação. Portanto, a natureza pensou isto tudo muito bem e o bebê vem focado para essa distância, mas depois tudo o resto, tudo que está um pouco mais longe, torna-se só uma silhueta, um bocadinho distorcido e algumas cores o bebê nem sequer consegue ver. Então, para nós desenvolvermos em termos sensoriais, que é aquilo que importa ao desenvolvimento cerebral, é numa primeira fase ter esta estimulação sensorial, o que nós temos que fazer é expor o bebê a experiências sensoriais diversificadas. Em termos visuais, o ideal nos primeiros tempos, e quando eu digo nos primeiros tempos, é até ao primeiro ano de vida, não é que no primeiro ano de vida eles vejam ainda mal, porque não veem, isto estamos a falar nos primeiros meses, mas a verdade é que são livros que podem ser utilizados até mais tarde, mas no início têm um impacto enorme, porque de facto o bebê consegue ver, e ao conseguir ver este alto contraste, nós conseguimos nomear os desenhos, porque há desenhos mais simples no início, depois vão complexificando, há um livro só de faces, em que tem as faces do irmão, do avô, do tio, e que podemos trabalhar a família, mas também podemos trabalhar as emoções, porque são livros em que aparecem também, nesse mesmo livro das faces aparecem as várias emoções. Portanto, são livros que podem ser utilizados para além dos primeiros meses. Mas, na verdade, quando utilizamos nos primeiros meses, estamos a estimular a visão do bebê, estamos a aumentar segundo a segundo a capacidade de foco e de atenção visual, que é tudo aquilo que o cérebro precisa. Eu sei que não é assim muito decorativo termos muitas coisas a preto e branco num quarto do bebê, ou pelo menos não é muito comum, mas na verdade tudo aquilo que nós usamos para os bebês, que são aqueles tons pastel, não é? Azul clarinho, rosa clarinho, bege, é uma ausência de estimulação total, porque o bebê não consegue sequer ver aquilo e distinguir a silhueta desse tipo de decorações. Portanto, os livros são só uma forma de trabalhar esta área com os bebês. Claro que nós podemos fazer muito mais coisas com eles com alto contraste, não é? Em Portugal ainda não existia uma coleção nossa, ou seja, tudo o que eu tenho, por exemplo, em clínica, e tudo o que eu utilizo com os meus bebês e que eu utilizei com a minha filha, veio tudo fora, embora obviamente que não são livros escritos, não é? São livros com imagens. Em Portugal são os primeiros, efetivamente, feitos por nós, portugueses, não é? E já estão disponíveis no mercado há algum tempo, desde abril, penso eu. Um ótimo brinquedo para os pais usarem na interação com os bebês, nomeadamente os cuidados básicos, não é? Porque é fácil estar a mudar uma fralda, falar com o livro ali, e ao mesmo tempo abrir o livro, enquanto estamos a mudar a fralda, estamos a interagir, estamos a promover esta construção do cérebro tão importante, não é? Por exemplo, quando o tummy time, que é algo muito, muito, muito importante para o desenvolvimento e que os bebês às vezes reagem assim um bocadinho negativamente, especialmente se não fizermos desde o início, pode ser uma excelente forma de promover o tummy time, porque eles vão ficar atentos ao livrinho enquanto estão um bocadinho de barriguinha para baixo, e se calhar conseguimos aumentar tanto o tempo da atenção visual como o tempo do tummy time, que o bebê consegue estar confortavelmente, não é? Mas há muitas outras situações onde nós podemos utilizar estes livrinhos, não é? Muito obrigada por esta conversa, por elucidar também as famílias pulguinhas, trazer junto da comunidade pulguinhas estes conceitos tão importantes para o desenvolvimento dos bebês e para a relação dos pais com as pulguinhas. Vamos ter novas conversas para estarmos juntas. Sem dúvida. Obrigada, Rita, por o convite e tudo bom. Voltamos a encontrar-nos qualquer dia, com certeza. Obrigada. Obrigada.
E depois desta conversa maravilhosa com a doutora Clementina Almeida, fica aqui o convite para subscreverem o nosso canal e ativarem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Sigam-nos também nas redes sociais, Instagram e Facebook, e visitem o nosso blog para conhecerem melhor este grande projeto For Babies Brand by Clementina e ficarem a par de todos os contactos. Até já! Juntámos-nos à For Babies Brand by Clementina para vos oferecer um sling wrap pulguinhas, mais uma consulta SOS para pais imperfeitos e ainda uma sessão de spa para o vosso bebê na clínica For Babies Brand by Clementina. Para participar, basta ir à descrição deste vídeo, tem o link direto.